mandando aqueles vídeos que eu passei, né? O link do YouTube, os vídeos do Netflix, né? Aquele filme do Netflix. Eu preciso que vocês vejam, porque eu queria que vocês me entregassem um resumo falando sobre governança corporativa, né? E relatando a Aeron, dando a opinião de vocês, tá? Eu vou passar direitinho como é que eu quero, né? O resumo. E aí, para vocês me entregarem até dia 8, tá bem? Que eu já pedi para vocês verem esse material já faz um tempinho. E aí eu vou marcar para a entrega do trabalho até dia 8, certo? E aí hoje a gente vai começar um novo assunto. A gente também teve uma aula. Tranquilo, amor, tem problema não, Aline. A gente também hoje vai começar uma nova unidade, né? Aula passada. Vai colocar no AVA o quê, amorzão? O que eu vou colocar no AVA, Alexandre, que eu não entendi? Na verdade, os vídeos já estão lá, né? Então, o resumo, o detalhamento do trabalho é que eu vou colocar. Tá certo? Mas o material do trabalho já está lá no AVA. Os vídeos. Tá certo? Quais são e o link do YouTube já está lá. Certo? E aí, a gente vai começar hoje uma nova unidade. A aula passada, a gente também fez um fechamento de governança, né, com o nosso convidado, que foi a Carla. E aí, eu acho que também já dá uma. Abre um pouco a cabeça de vocês para vocês poderem realmente fazer um trabalho, né, colocando alguns pontos que foram discutidos na aula passada. Isso vai ser bastante interessante, né? E aí, vamos começar a matéria nova, já mais voltada para a contabilidade mesmo, né? Vai começar a ver os princípios da contabilidade, o que eles dizem, que eles influenciam. Daqui a pouco a gente faz débito e crédito. Para quem está curioso, né? E ansioso. Agora, a brincadeira da contabilidade. Ó, a gente vai ver, né, os princípios básicos de contabilidade. A introdução aí, a gente vai trazer sobre contabilidade, né? Os objetivos dessa unidade, gente, nada mais, nada menos do que explicar o conceito, os princípios e objetivos da contabilidade e do patrimônio, com identificação à disposição gráfica dos componentes patrimoniais. A gente vai conhecer a estrutura. A gente viu aqui, né, aquele balanço do M. Dias, mas a gente vai ver aqui o detalhamento, né, como é que é a composição de um balanço, o que, que tem de um lado e do outro, né, quais são as características, né, elaborar a estruturação de um fato contábil também são pontos, né, que a gente vai conseguir ver aqui dentro dessa unidade, tá certo? Dessa unidade 2. Ela é a unidade mais danadinha que a gente tem, vamos dizer assim, a mais trabalhosa, mas também é a que a gente mais vai aprender, tá certo? Podem ficar tranquilos. Princípios da contabilidade, né, pessoal? De acordo com a estrutura conceitual, gente, a contabilidade, ela não tem aquele balanço e aquela DRE, né, que é a demonstração de resultado, e essas coisas se criaram da cabeça de alguém e pronto, não. Não, não é do nada, né? Na verdade, isso tudo foi criado baseado em alguns estudos, né, em determinados formas de aplicação, né? Lá atrás, em 1800, quando começou, né, a ter o comércio, quando é que foi a primeira região que desenvolveu o comércio? Qual foi a primeira atividade, assim, que envolvia comércio, vocês acham? Na humanidade, né? Vamos dizer assim, nos primórdios. O que é que... Primeira característica de comércio, de número que se trabalhou, o que vocês acham?
Eu acho que foi nas trocas, né, professora? Alguém que tinha uma coisa, alguém que tinha outra coisa, eles trocavam entre si. Que a gente vulgarmente chama de escambo, né? Lá atrás, né? A gente tinha os escambos, não é isso? Que era eu tinha uma coisa e trocava por outra, como você está dizendo. Mas antes disso, Silvio, mas só que esse momento que houve essa troca, né? Eu precisava ter algo diferente ou algo que interessasse para interessar essa troca, eu poder começar a trocar. Então, primeiro, vamos dizer assim, instituição do comércio, né? Começou com aquelas expedições, né? Vamos dizer assim, quando Portugal e Espanha era meio que o centro do mundo, né? Entre aspas, e começaram a fazer as embarcações e os reis, né? Investiam naquelas embarcações para quê? Para que se descobrissem outras coisas. Na verdade, eles estavam buscando o quê? Terras, né? Mas quando eles buscavam terra, o que eles mais encontravam eram outras coisas, como assim? Eles encontravam especiarias, eles encontravam flores, plantas, porque naquela época era o que se tinha, né? Porque eles chegaram no Brasil, café era que nem ouro, né? Açúcar, cana-de-açúcar virou açúcar, né? E assim em vários outros lugares, ali na África também teve as suas, vamos dizer assim, as suas especificidades, né? Que eles encontraram lá. A gente sabe aqui no Brasil, né? E aí eles tanto ganharam a terra, porque a terra passou a ser explorada por eles, né? Mas eles também extraíam tudo que essa terra tinha que não tinha lá onde eles moravam. Muitas vezes eles levavam para ser cultivado lá, mas outras vezes também levavam para ser consumidos. Não só cultivado, mas consumido, né? Então, a primeira forma, né, que a contabilidade, vamos dizer assim, passou a existir, foi essas embarcações que foram montadas, então alguém investiu aquele dinheiro. Então, a gente poderia dizer assim, que essas embarcações eram como se fosse uma empresa, né? Que alguém investiu, deu dinheiro, deu condição da pessoa montar essa embarcação, ela foi, então teve um inventário do que era trazido, né? E o que era trocado por ouro, era trocado por tecido, que já era desenvolvido aqui, né? Na verdade, era desenvolvido lá, né? Na Espanha e Portugal, que era o que se tinha de cidade conhecida, né? Porque no Brasil eles descobriram os índios, lá nos Estados Unidos, quem chegou lá foi, na verdade, as colônias inglesas, né? Então, eles foram, vamos dizer assim, colonizados por outros tipos de pessoas, né? Do que Portugal e Espanha. Então, assim, primeiro tipo. Amanda, eu acho que a igreja até chegava a investir sim, né? Possivelmente, porque a gente sabe, né, que essa parte do rei e a divindade, eles se confundiam muito. Não sei se vocês assistem séries ou livros de história, várias séries, né, que a gente tem oportunidade de ver, exatamente, tinha essa questão da evangelização. Iria sempre um padre, né, porque eles iam catequizar as pessoas que eram encontradas, né, nessas. Sempre tinha um padre no meio dessas embarcações, né? E até onde a gente sabe, né, o poder da igreja e o poder dos reis eram meio, vamos dizer assim, os reis, né? Eles tinham, acreditavam que se tinham poder, que tinham ligação, né, com Deus, né? A própria Rainha Elizabeth é a líder daquela igreja que eles têm lá, né, luterana, não sei o quê. Ela não podia fazer nada contra a igreja, não podia isso, não podia aquilo. Então, assim, eles, imagina naquela época, né, no começo, é claro que eles também investiam, né, também tinha isso. Mas a questão era que a embarcação ia com esse investimento e quando voltava, tinha que voltar com algumas coisas que ficavam para essas pessoas que tinham investido, que eram elas que tinham dinheiro, né? A lógica, né, da gente entender é basicamente essa, né? Não sei se vocês já viram os filmes, quando tem essas embarcações que o pessoal está entrando, tem um cara sempre assim, anotando as coisas, né? Porque naquela época não tinha como ter controle, não tinha código de barra, né? Então, se anotava o que estava dentro, do mesmo jeito que quando chegava em algum lugar, que se levava para dentro
para levar, né, como descoberta, né, além das terras, certo? Então, pessoal, considerando os primórdios, né, da contabilidade, e aí lá na Itália, né, que se criou o método das partidas dobradas, né? Não sei se vocês sabem, foi o Frei Luca Pacioli. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui nos princípios, tá? De acordo com a estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, que é uma orientação, né, sobre como a gente deve proceder, né, emitida pelo CPC e aprovada pela NBCTG. A NBCTG, Estrutura Conceitual, de 21 de novembro de 2019. Se as informações financeiras devem ser úteis, elas devem ser relevantes e representar fidedignamente aquilo que pretendem representar. A utilidade das informações financeiras é aumentada se forem comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis, né? Então, os princípios de contabilidade, gente, são os fundamentais e são os de melhoria. Eles foram classificados assim, né? Os fundamentais, relevância e representação fidedigna. De melhoria, comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade. Esse aqui nem coube, né? Depois eu vejo aqui se eu puxo um pouquinho esse quadro. Então, esses princípios, pessoal, é o que a contabilidade precisa apresentar, né? Eu preciso ter informações relevantes, mas, gente, todas as operações da empresa, isoladamente, elas podem não ser relevantes, mas quando se junta, por exemplo, se a gente considerar o M. Dias, ele vende um biscoito de R$ 2, né? Um biscoito de R$ 2 não é relevante, né? Mas as milhões de toneladas que eles vendem, multiplicado pelo preço de venda, né, do que está sendo vendido. Então, isso sim tem representatividade e relevância, né? Isso sim tem que ser apresentado, saber o que de fato, né, está se vendendo, quanto ele vendeu de um ano para o outro, se ele vendeu mais ou menos, se ele está melhorando ou não. Então, são essas coisas, né, que a gente tem que considerar. A relevância não é, às vezes, o fato isolado, mas, assim, como eu tenho um montante disso, ele acaba se tornando relevante, né? Representação fidedigna, pessoal, é que as empresas, elas têm que colocar tudo no balanço. É aquela questão de eu não ter uma venda no caixa 2, uma venda sem nota, compra de mercadoria sem nota, vender sem nota, comprar sem nota, colocar operações da empresa que não tem comprovação, né? Tirar dinheiro da empresa sem apresentar isso nos seus balanços, né? Então, eu preciso de fato apresentar o que acontece na empresa, tá certo? Comparabilidade, pessoal, é uma característica que as demonstrações têm que ter. Não sei se vocês observaram que lá no M. Dias, a gente sempre está comparando um ano com o outro. A gente está comparando 2019 com 2018. Final de 2020, a gente vai voltar a comparar com 2019. Por quê? Porque eu quero saber se a empresa melhorou o caixa dela, se ela melhorou os indicadores, se ela melhorou as informações, o que cresceu na empresa, se ela comprou mais bens, se ela juntou mais dinheiro, se ela teve que gastar mais, o que ela vendeu mais. Isso tudo, gente, tem que estar lá na demonstração dela. Então, por isso que eu comparo um ano com o outro. E aí, os critérios, né? As políticas, os critérios que a empresa usa para a definição da contabilidade, eles têm que estar lá apresentados, né? Tem que estar lá, vamos dizer assim, descritos e consistentes de um período para o outro. Eu não posso avaliar o estoque por um método num ano e no outro avaliar por outro. Eu tenho um método de avaliação de estoque, né? Então, eu tenho que manter a consistência, porque senão, aquele valor que vai estar lá não vai estar compatível de comparação. Porque o critério é diferente, né? Se eu usar a média ponderada, eu tenho que usar a média ponderada para sempre. Eu não posso ficar mudando. E se eu mudar, eu tenho que me preparar, estruturar a empresa para poder fazer essa mudança, né? Capacidade de verificação, tempestividade.
ela teve um aumento, a gente olha já quanto é que deu lá no trimestre, né? A gente dá uma olhadinha para a gente ter certeza, mesmo com a pandemia. Só que no começo do ano, né? O primeiro trimestre, até o primeiro trimestre até final de março, né? E os supermercados, eles correram também para comprar muita coisa, né? Então, eu acredito que até março todas as empresas bateram a meta. A gente não sabe os 6 meses, né? Eu não olhei, mas a gente olha já para a gente ter certeza, Silvio, como é que tá o trimestre, certo? O segundo, né? E aí, pessoal, a tempestividade é o momento que as coisas acontecem. Por exemplo, eu tenho que registrar os fatos na data que eles ocorrem. Eu não. Exatamente, eles correram para comprar, porque ficaram também com medo. Porque, assim, muita gente, pessoal, no começo, meio que estocou muita coisa em casa, com medo de não poder sair, ou então querendo realmente minimizar as saídas, né? Então, teve muita gente que realmente se, vamos dizer assim, ficou realmente em casa, cuidando, né? Trabalhando isso daí. Então, a gente acaba que os supermercados, né? Assim, e assim, muita gente ficou com medo de faltar, então comprou mais. Só que depois todo mundo viu que ia poder ficar comprando normalmente, que os supermercados não iam ficar sem abastecimento, essas coisas, né? Mas no começo, no primeiro momento, né? E a compreensibilidade, então a tempestividade é no tempo, né? Então os registros são feitos na medida que eles acontecem, né? E a compreensibilidade é que tem que ser de maneira compreensível, né? De maneira que qualquer leigo possa olhar para a demonstração e saber o que ela está dizendo, né? De fato, saber. Bora ver aqui a demonstração do Emílio Dias, curiadazinha. Ó, o primeiro trimestre, deixa eu abrir o primeiro trimestre. Ó, aqui a gente consegue ver. Ver aqui se eu consigo. Eu vou parar aqui e vou compartilhar esse, tá? Ó, gente, se vocês observarem, no primeiro trimestre deu 1 bilhão e 600, né? 1 bilhão e 600 milhões em 2020 e no primeiro trimestre de 2019, ó, 1 bilhão e 100. Historicamente, o primeiro trimestre ele não é um bom trimestre. Você tem carnaval, muitos dias parados, né? Então, ele não é historicamente um bom trimestre, certo? E aí, quando a gente vai para o resultado, ó, a gente tem um total de 137 milhões em 2020 e 56 milhões em 2019. Então, assim, foi muito bom, né? Se a gente considerar aí
a movimentação. Aí tem que ver, né, professora, o que é que isso vai atrapalhar nos semestres seguintes, né? Pronto, vamos ver o próximo trimestre aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui o outro. 6 meses, né? Vamos dizer assim, de abril até junho, né? De abril até junho de 2020, abril até junho de 2019. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu não sei se mudou aí quando eu mexi aqui. Mudou, mudou. Ó, se você observar, ó, se você observar, ele continua mais alto, ó. O trimestre só, né? Eu vendi 1.800 tá? Em 2020, 1.885. E em 2019, eu vendi 1.300, quase 400. Então, ainda tem 400 mil a mais aí, né? O custo, Quando eles ó, né? adquiriram a Piratê mesmo, hein, professor? Em 2018, Ah, certo. certo? 2019 já estava na operação. E aí eu venho para cá o lucro, ó, gente. Eu tive 152 de lucro, quer dizer, o lucro do segundo trimestre, ele não foi muito alto, vocês estão observando? Que eu tinha 137 mil, passei para 152, né? Sim. Mas eu vou somar, né? Assim, ele aumentou, mas não aumentou, ele aumentou de 137 para 152, foi maior, né? E em 2019, ele saiu de 56 do primeiro trimestre, que era o lucro do primeiro, para 100 milhões e 600. Né? Então, 2020 continua sendo positivo para o M Dias. Ele está bem, né? Então, assim, as crianças ficaram em casa, ficaram comendo biscoito, né? E eu acho que assim também, gente, tem uma coisa bem interessante, não sei se vocês vão concordar comigo, da gente avaliar. O M Dias, né, aquele biscoito, não é o mais caro de todos, e ele tem tanto o mais barato como o mediano. Então, numa cadeia de substituição, vocês concordam comigo que ele vai ter uma tendência a vender mais? Por quê? Porque o pessoal que comprava biscoito de chocolate do Bono, que é, sei lá, R$ 1 a mais do que o dele, vai comprar o dele, vai fazer o mesmo efeito. As crianças em casa acabam consumindo mais biscoito, né? E ele acaba conseguindo levar mais para casa. Vocês estão entendendo aí a lógica? Então, ele acaba sendo um produto que, na hora do aperto, ele acaba vendendo mais. Que ele nem é o melhorzão, mas também não é o piorzão. E se fosse o piorzão mais barato, ele também está lá no mais barato. Ele tem o popular. Vocês entenderam? E aí ele acaba ganhando, né? Então, assim, acabou que essa estratégia dele de estar em todos os públicos, né? E não ser elite, vamos dizer assim, acabou garantindo a ele, né? O mantenimento das vendas deles. Pode ser que eles tinham uma expectativa de crescer bem mais, mas eles não estão crescendo ruim, não, ó, gente. Deixa eu só tirar esse bicho daqui. Esse bicho está aberto. Pronto. Para a gente poder ver aqui, ó. Se a gente pegar no acumulado, ó, eu tenho quase 1 bilhão a mais em relação aos 6 primeiros meses de 2020, ó, tem 3.500 e em 2019 tem 2.500. Então, quer dizer, ele aumentou, meio que no geral, praticamente 1 bilhão, né? É muito aumento, né? E professor, e Uma o lucro foi recessão, né? quanto? Ó, o lucro, o aumento do lucro, Ele aumentou no mesmo proporcionalmente? ele Ou dobrou será que eles praticamente. tiveram uma redução de preço para Não, aumentar? ó, deixa eu te dizer, ó, aqui ele quase dobrou. Ele está com 289 mil em 2020 de lucro, 289 milhões, né? De lucro, contra 157 milhões de lucro de 2019. Não dá o dobro, mas dá quase, né? Tá bem pertinho do dobro, né? Ele teve
um bom crescimento. Viu? Realmente tem que tirar o chapéu, né, para uma empresa É, dessa, viu? não dá para reclamar dela, não. Dá não. A gente quer achar até um defeito, né? Mas não consegue, não. Quer encontrar, mas não chega, não. Bora lá. E aí a gente tem os princípios, né? Vamos mudar aqui. E aí a gente tem esse, além das características qualitativas da informação contábil, útil, né? A NBC, Estudo Conceitual, cita os princípios da contabilidade da resolução 750, né? Mas ainda que com nomenclaturas diversas, né? Aí a gente tem os princípios da entidade. Gente, o princípio da entidade diz que a empresa é uma entidade distinta dos sócios, a gente não pode confundir. Então, não sei se vocês já viram, vocês falarem que quando a pessoa tem uma empresa, ela não pode pegar as suas despesas pessoais e pagar por conta da empresa. Eu não posso chegar lá no escritório e pagar a conta de água da minha casa, a conta de luz da minha casa. Eu tenho que pagar a conta do escritório, né? Deixa eu ver aqui, ó. A prudência, né? A gente tem que ser prudente para os valores de registro de ativos e passivos, né? Os menores valores para o ativo e os maiores valores para o passivo, para eu sempre demonstrar o que de fato está apresentado na minha demonstração. Competência é aquele princípio lá que a gente compara com caixa, né? Mesmo eu não estando desembolsada, eu tenho que registrar as coisas no momento que elas acontecem, né? Oportunidade é o momento oportuno, né, de se registrar, de se manter aquela informação contábil. E registro pelo valor original, gente, a gente só registra as coisas na contabilidade pelo valor de aquisição, valor da nota fiscal, pelo valor do registro original, certo? Eu não posso mudar o valor. Ah, eu comprei um carro por 45 de promoção, mas ele vale mesmo é 50. Se você pagou só 45, só pode estar na contabilidade 45. Vocês entenderam? A gente só pode estar na contabilidade que colocou. E aí, gente, o que é contabilidade? A gente já aprendeu o que é contabilidade? O que a contabilidade faz? O que a gente estava olhando lá na demonstração do M Dias, hein? O que era que a gente estava procurando? Para me ajudar aí, Silvio. O que a gente estava fazendo lá? Valores. A gente estava o quê? Registro e controla o patrimônio. A gente estava analisando o que aconteceu, não é isso, John? Eu estava querendo ver o que de fato aconteceu. Para quê? A gente estava querendo saber se ele tinha vendido mais ou menos, já que a gente está numa crise. A gente constatou o quê? Que ele não vendeu menos, que ele vendeu foi mais. Saúde da empresa, Vinícius, com certeza. A gente ficou sabendo que, na verdade, o M diz, por mais que tenha tido uma crise, ele pode estar tendo uma crise no sentido de não estar batendo as metas dele, ele ter planejado vender 4 bilhões e só vendeu 3 bilhões e 500. Ou seja, ele não cumpriu as metas, mas ele está vendendo mais do que no ano passado. O que, para uma empresa, é muito bom, porque a gente sabe que tem empresa na situação de agora que nem vendendo não está, né? Nem vendendo não tá com a sua produção parada, tá sem negociação, né? Então, isso daí acaba influenciando. E se a gente sabe dessas coisas, dessas informações, sabe que tá vendendo mais, sabe que isso, que aquilo, isso faz o quê pra gente? Isso diz o quê pra gente, na verdade, né? Acho que isso aí De dá ver. número para você poder tomar, para poder você gerenciar a empresa, né? Exatamente, para eu saber se eu tenho que investir mais em propaganda, se eu tenho que movimentar mais o pessoal do meu comercial, o que é que eu tenho que fazer, né? Porque eu, na verdade, vou ter que
que eu vou dizer, meu Deus? Eu vou ter que decidir para melhorar mais, para me manter estável. O segundo semestre vai ser mais complicado ainda ou menos, né? Então, essas questões a gente vai ter que avaliar por meio dessas informações contábeis. E aí a contabilidade é um instrumento, né? É um instrumento, a contabilidade é um instrumento que fornece o máximo de informações úteis para tomar de decisão, dentro e fora da empresa. Ela é muito antiga e sempre existiu exatamente para o gestor. Ela produz informação que dá subsídio para o gestor decidir, né? Para auxiliar as pessoas a tomarem decisões. Com o passar do tempo, o governo começa a utilizar-se dela também para arrecadar impostos e torna obrigatória para a maioria das empresas. Gente, hoje, o pessoal diz assim: ah, professora, a contabilidade para empresas do Simples e do Lucro Presumido, ela nem é obrigatória. É, não, é? Gente, ela pode ser que fiscalmente ela esteja dispensada de ter uma contabilidade, mas a partir do momento que ela tem distribuição de lucro, que ela tem determinadas operações, ela tem que registrar contabilmente, certo? Então, não é porque a legislação fiscal dispensa que ela está dispensada. Até porque existem normas contábeis. Vocês viram aquela resolução lá do CFC, que é o Conselho. Acho que qualquer empresa hoje que não tiver eu acho até que hoje é um dos setores mais importantes, né? Porque hoje, aquela coisa que tinha de antigamente, de você trabalhar errado, hoje praticamente já não existe, né? É porque Então, se hoje você não praticamente tiver uma pessoa como, que né, saiba por Silvio? trás, o sistema fiscal vai engolir você. E outra coisa, ó, por exemplo, vamos lá. Empresas do Simples Nacional. Tem muita gente do Simples que morria de comprar as coisas e achava que podia vender sem nota. Meu amigo, você tem que ter do que você compra. É, na verdade, a empresa do Simples, ela tem que se basear nas suas compras para Na fazer. compra e na venda, porque se passar na compra também, automaticamente você vai para o presumido ou para o real, né? Não, mas não é isso, sabe o que é? É que eu não posso, vamos supor, eu comprei 1 milhão e vendi 200 mil. É, você teve. Como é que a empresa Não se. posso, não. Isso só pode acontecer no primeiro ano. Eu não posso abrir uma empresa para ela não dar certo, viu, gente? É igual o ICMS, né, professor? Não faz sentido uma empresa ter sempre crédito de ICMS, né? Como é que ela está Exato. Aí, assim, sobrevivendo? eu vou ter compras e não vou ter saída dessas compras, isso vai chamar a atenção do fisco. Outra coisa, se ele chegar lá para conferir a mercadoria, não, eu vendi sem nota e comprei com nota, é uma loucura. Todo mundo dando conta de você, né? Então, são essas, outra coisa, tudo que você compra, a Cefaz sabe na mesma hora, todas as notas são eletrônicas, não dá nem para você enrolar em ninguém. Ah, eu vou esconder aqui. Não, meu filho, se você comprou com nota, você se esconde só se for debaixo d'água, rebolando no mar. E a nota fiscal, como ela agora não é mais nem impressa, ela é um códigozinho numérico, não se apaga no mar, não. E antigamente você botava a nota no mar, ela dissolve, né, a água. Mas o pior que agora é um arquivo eletrônico a nota. Então, nem isso não se acaba, entendeu? É complicado, gente. Hoje em dia, se você não quiser botar um negócio para fazer as coisas direito, é melhor não botar. Porque você vai ter muito mais prejuízo, vai se comprometer muito mais, né? Do que você ficar informal trabalhando. E outra coisa, o fisco não alisa. Não alisa. Ele vai lhe cobrar. E aí a contabilidade, ela se tornou, gente, obrigatória realmente para a maioria das empresas, né? Na verdade, se tornou obrigatória para todas, né? É assim. Quem é que usa a contabilidade, pessoal? Deixa eu ver só quem me perguntou que eu perdi o nome. O Vitor. Vitor, o lucro arbitrado é uma situação excepcional. Não sei se você consegue me entender. O lucro arbitrado é quando acontece alguma coisa com a minha contabilidade, sei lá, o meu sistema deu problema e eu perdi todos os dados que eu tinha. Ou a minha empresa sofreu um acidente, foi queimado os documentos, eu não consegui fazer minha contabilidade.
E aí, baseado no seu histórico, nas informações que a Receita tem, ela pode arbitrar esse lucro para você. Ou seja, são situações assim, ou então assim, ela fez uma mudança de sistema e o sistema bagunçou tanto que a gente não consegue fechar o balanço. E aí precisa um negócio caótico mesmo, viu? Não é um negócio mais ou menos, não, é um negócio sério, né? Para ser tratado sério. Então, pessoal, isso daí, né? A gente acaba por ter que isso é uma exceção, entendeu? Esse lucro arbitrado, ele é numa situação dessa, atípica e completamente fora do padrão, certo? Não é todo mundo que pode usar o lucro arbitrado, que vai conseguir usar o lucro arbitrado para poder estabelecer a sua receita, não. Ficou claro, Vitor? Ficou, professor, entendi. Que eu pensava que era quando acontecia isso que, por exemplo, da empresa não realizar a contabilidade direito, né? Ela compra 1 bilhão, mas só vende 200 mil, aí isso se prolonga por muito tempo, e aí o fisco acaba que toma uma medida contra essa empresa e bota o lucro habilitado para ela. Pronto. Isso não, assim, não é bem assim, né? O fisco pode ir lá avaliar, não porque ele comprou 1 bilhão e vendeu só 200, mas porque ele pode perceber a falta de movimentação ou uma baixa emissão de notas, aí vai fiscalizar, e quando pedir a contabilidade, ela não tiver, né? Aí ele pode arbitrar. Mas assim, o que acontece hoje? Quando o fisco percebe que ela comprou mais do que vendeu, está fora do padrão do Simples Nacional, uma empresa do Simples, por exemplo, ele vai simplesmente dizer que você vai ter que faturar o que você não ofereceu a ele. Já que você comprou 800 mil, ele tinha que ter vendido pelo menos 1 milhão, para ter uma margem de 20% de lucro. Então, ele vai exigir que você ofereça, já que você só faturou 200, está faltando os 800, entendeu? Então, aquele imposto que você sonegou, ele vai vir lhe cobrar. Não deixa de ser um arbitramento, né? Só que o arbitramento, ele só serve para empresas classificadas no lucro real. Nesse caso aí do Simples, ele está identificando uma sonegação e autuando essa sonegação, tu entende? Entendi. Obrigado, professor. E no caso presumido, se ele vender menos do que o que ele comprou, não há problema. Há problema só assim. Se um fiscal chegar lá e quiser ver a mercadoria e ele tiver vendido sem nota e de fato ele não tiver a mercadoria, aí ele tem um problema, entendeu? E isso acontece eventualmente. Entendi. A Obrigado. primeira coisa quando o fiscal faz quando chega é contar logo caixa, né? O que tem de caixa, embalagem Exato, ainda em estoque. ele vai contar o estoque, porque ele vai lhe pedir o estoque e Vai vai pegar as comparar notas de compra, vai ver os que tem ele. de caixa no estoque, cadê a nota do Exatamente. resto? Aí ele vai perguntar: cadê aqui a movimentação? Entrou isso, saiu isso, era para ter isso, mas eu contei, só tem isso. Onde é que foi parar essas caixas? Ou se tiver mais, por que você deu saída do que não saiu? Ah, não, é porque aqui está embrulhando para sair. Tinha umas aqui que já ia entrar dentro do carro. Olha, tá bom, então pronto. Aí você tem que fazer uma conciliaçãozinha com ele, entendeu? Prestação de contas. E aí, os usuários da contabilidade, quem são? São os investidores, são os bancos, são os analistas, é o governo que quer saber o que você tem. Olha como o governo está querendo saber, né? Desde a sua movimentação até tudo. Os empregados, é bom eu saber se a minha empresa vai quebrar ou não, porque eu tenho que procurar um emprego, né? Se ela vai quebrar. O pessoal do M Dias não está preocupado se ela vai quebrar. Ela pode até demitir gente para reduzir custo, né? Mas não porque ela não tenha dinheiro na sua essência, né? Na essencialidade. Sindicatos, fornecedores para saber se eles podem vender, se vão receber, né? Se vai ter segurança de que vai receber o dinheiro. Isso tudo também faz parte, tá? Qual é o objetivo aí da contabilidade, gente? Qual é o objetivo? É auxiliar no controle patrimonial, né? Se eu vou controlar, a gente estava falando aqui, ó, que a contabilidade ela controla o que entra, tem como controlar, na verdade, né? O que entra, o que sai. Mas isso, gente, o financeiro também tem que controlar. Por exemplo, tive uma situação lá no escritório, lá em casa, aqui em casa, né? Lá no escritório.
lá no escritório essa semana que um cliente quer saber todas as notas de entrada. Como eu disse para vocês, as notas que a gente tem acesso hoje é um arquivo virtual que eu importo do site da Cefaz, porque eu não confio nos meus clientes. E se ele estava me pedindo, é porque ele não confia nele mesmo, né? Então, eu tiro esse arquivo da Cefaz baseado no que a Cefaz tem de informação para não ter divergência, né? Porque se tiver divergência, também gera multa. Então, eu pego tudo que a Cefaz tem dizendo que foi o meu cliente que comprou, eu coloco no SPED dele, certo? E aí, o que que acontece? O financeiro queria que eu baixasse e salvasse como DANF, né? Todas essas notas fiscais. Só que não é tão simples assim, porque para mim ela aparece como um arquivo. Ela vem valor do débito do imposto e tal. Mas eu não vejo a nota como ela é, né? A gente não vê mais essa nota como ela é. Ela é impressa para acompanhar a mercadoria, né? Só que o que que acontece? Quando a mercadoria chega na empresa, a empresa não se preocupa em guardar essa nota, em cuidar dessa nota. E aí a empresa se perde, entendeu? Então, um financeiro desse, gente, precisa de controle. Por quê? Porque ele precisa saber quais são as notas realmente que ele tem, quais são as notas que está faltando, quais são as notas que ele não pagou. E eu não tô, e não é o inverso, não é a contabilidade que manda para ele. Se ele tem os pagamentos, ele só poderia pagar uma conta mediante uma nota fiscal, que é um documento fiscal. Vocês não acham, não? Como é que eu paguei uma conta sem ter a nota fiscal? Me digam aí, para ter certeza do valor. Se o boleto estava correto com o valor. Vocês não- Teoricamente, sim, professor. Tu tem que ter nota. Teoricamente, não, né? Para o meu controle, Assim, eu teria que ter essa visualização, eu teria que pegar nessa nota, né? Teria que ter esse documento para eu fazer o pagamento. Que às vezes, se o boleto tiver um desconto, como é que eu vou ver? Eu vou ter certeza se o boleto veio certo? Eu posso estar perdendo dinheiro. Quando eu não controlo, gente, eu só perco. E aí, a contabilidade, ela tem que ajudar nesse controle. Só que quem faz esse controle aí, pessoal, é o financeiro primeiro. Quando a contabilidade vai ver, o financeiro já pagou, não tem mais jeito. Vocês entendem? Que não é a contabilidade que tem que visualizar que o boleto está diferente da nota, não. é porque uma coisa, né, professor, também eu não sei como é que é o nome disso, mas é como se fosse a escrituração e outra coisa é o pagamento, né? Eu acho que o setor Não, contábil ele é responsável pelo controle. não, a gente escritura, porque eu vou É, os impostos e tudo mais, fiscalmente. Só que o controle do pagamento é noutra parte, né? Porque assim, é meio que o financeiro acha que ele está só pagando. Mas ele não está só pagando, ele tem que pagar mediante um documento, entendeu? Então, precisa olhar para esse documento, ter certeza que o documento é esse, que o fornecedor é o mesmo que está no boleto, que eu não paguei errado, que eu não troquei, que eu não paguei duas vezes. Por que tem financeiro que é todo badernado assim? Paga duas vezes uma conta, esquece de pagar outras. Porque justamente não organiza os documentos, entendeu? entendi. É Mas é assim mesmo. necessário isso. Ainda mais hoje que hoje em dia tá na moda a turma fazer boleto fake, Isso, né? Agora, exatamente, exatamente. Como é que eu vou ter certeza se eu não estou conferindo o CNPJ do cara, as coisas tudinho, entendeu? Então, eu sim, preciso organizar o meu financeiro de maneira a controlar, né? Então, o objetivo da contabilidade é o controle de um patrimônio. E o que que é esse negócio chamado patrimônio, gente? Gente, aquele balanço ali do M Dias, que tem o caixa, que a gente viu que é bem cheião de dinheiro, né? O banco dele que está cheio de dinheiro para pagar todas as obrigações que ele tem. Então, o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Se vocês observarem, a gente, do mesmo jeito que tem o dinheiro lá no banco, a gente tem a obrigação de pagar os fornecedores, os impostos, os funcionários. Todo mês tem. Então, o patrimônio é esse conjunto dos bens e direitos que eu tenho e menos as obrigações que eu vou ter. O patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa avaliado em alguma moeda.
É a mesma coisa a gente, pessoal. Vamos lá. Quanto é que a gente vale? A gente só vale o que tem, né? Assim que o pessoal diz. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Fulaninho só... A pessoa só vale o que tem, né? Assim, né? Então, assim, vamos lá. Você tem uma casa, um carro, mas se você tiver o financiamento, aquela casa e o carro, o dinheiro todinho é seu, se você vender, não, você tem que quitar o financiamento. Então, se você tem um carro que vale 100, você financiou 50, aquele carro, quando você vender, ele só vai valer para você 100 menos os 50, então só vem para você 50. A sua casa, você comprou, vale 300, mas você financiou. Não, estou considerando os juros, né, Alexandre? Não vamos nem considerar os juros, não. Fazer de conta que o financiamento eu vou quitar a dia de hoje, né? Aí eu desconto os juros, né? Se eu fosse quitar hoje, eu não tenho juros. Eu encerro os juros naquele dia, né? Quando eu quito um financiamento, ele me traz a valor presente, né? Aquele meu financiamento da casa, por exemplo, ele tem os juros embutidos em todas aquelas prestações. Mas quando eu resolvo quitar hoje, ele me desconta isso daí. Não sei se você já ouviu falar, se você já viu. Quando você está pagando financiamento de um carro, você adianta as parcelas, você não ganha um descontinho? Por quê? Porque você está pagando a preço de hoje, algo que você tinha que pagar 30 dias, 40 dias, 60 dias para frente, entendeu? Isso que a gente ganha. Então, eu acabo, tô colocando mesmo no dia atual, sem os juros, né? Que eu vou abater eles. Os que eu já paguei, paguei, mas o que eu não paguei, não pagaria mais. Então, a gente tem o carro financiado, se eu tenho financiado, então eu tenho que vender ele, liquidar o financiamento, aí o que sobra é meu patrimônio, é o dinheiro que ficou para mim, né? Do mesmo jeito, a empresa é os bens menos o que eu devo, as minhas obrigações, né? Ó, bens e direitos, por serem desejáveis, são considerados elementos patrimoniais positivos, né? As obrigações, por terem caráter restritivo, serão consideradas elementos patrimoniais negativos. Claro, eu não tenho que pagar, tem que sair, né? Tem que desembolsar, sempre negativo. Mas assim, vamos olhar aqui como é que seria o nosso patrimônio, né? Ó, sendo assim, podemos imaginar o patrimônio da seguinte forma: bens e direitos do lado direito, do lado esquerdo, e obrigações a serem pagas do lado direito, né? Então, bens e direitos e obrigações. Ó, bens e direitos a receber e obrigações a serem pagas. O que seria um direito a receber? Digam aí para mim, pessoal. Alguém tem alguma sugestão do que seria um direito a receber? As vendas. Exatamente. Quando eu vendo a prazo, aquele cliente tem uma obrigação e eu tenho direito a receber dele, né? Sim. Exatamente. Só no seu estoque pode ser considerado. Já, é porque o estoque ele já é um bem, né? Na verdade, né? Porque ele é físico, né? Certo. Porque o direito, ele é uma coisa menos palpável, entendeu, Silvio? Entendi. É porque quando eu pensei no estoque, eu pensei no estoque na venda futura, mas realmente ele é físico, né? Uhum. Então, vamos entender o que é o bem, né? Para a gente ver a característica dos bens. Que são bens, né? São coisas úteis, capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e das empresas. Elas têm forma física, são palpáveis, denominam-se bens tangíveis, ou, caso contrário, são denominados bens intangíveis, tá? Vamos entender o que é esses bens tangíveis e intangíveis. Tangíveis são aqueles que possuem corpo, matéria. Exemplo: veículo, imóveis, estoque de mercadorias, dinheiro, móveis e utensílios, móveis de escritório, ferramenta,
o estoque de mercadoria, Silvio, o estoque de matéria-prima, né? Isso tudo aí é bem que a gente pega, né? O dinheiro em si é um bem, tá certo? Já os bens intangíveis é aquilo que a gente, embora considerados bens, eles não têm corpo, né? Não tem matéria. Exemplos: marcas, patentes, fundo de comércio, né? Alguns contratos que a gente usa que é a marca, né? Por exemplo, a Vulcabras aqui, ela produzia o tênis Reebok. Esse tênis Reebok, ela não tem a marca Reebok, então ela tinha um contrato para poder produzir isso. Então era um direito que ela tinha de produzir aquela marca. Entendeu? Então ele ficava como bem, mas era, na verdade, ele ficava como direito, né? E, professor, ele só produzia ou ele podia produzir e comercializar? Ele produz e comercializa, na verdade. Certo? Não é uma terceirização, né? É como se, é mesmo ele. Não, não. Ele pode negociar diretamente, sei lá, Casa Pio, Centauro, né? Empresa, sei lá, que vende tênis, né? Ele pode, certo? Todo mundo entendeu essa questão dos bens tangíveis e intangíveis? Beleza. Fundo de comércio, né? O que é esse fundo de comércio, gente? Os bens, né? Suponha que sua empresa, um comércio de calçados. Vamos lá, sem eu falar desse daí, vou falar de outra coisa. Gente, é melhor a gente ter uma loja. Hoje eu nem sei, né? Mas vamos lá. A rigor, é melhor ter uma loja no shopping ou uma loja no meio da rua? O que vocês acham? Teoricamente no shopping, né, professor? Certeza, né? Porque o shopping tem toda uma estrutura. Quem vai para o shopping vai para comprar, não é verdade? Ele vai, porque tá procurando uma coisa, acaba achando outra, compra outro, vê um negócio na vitrine, chama atenção, né? Acaba lhe instigando a comprar. O shopping é um lugar de aquisições, vamos dizer assim, certo? Então, fundo de comércio, pessoal. Aí vamos lá, qual o melhor shopping? É melhor ter uma loja no Center 1 ou no Iguatemi? Possivelmente no Iguatemi, que é mais movimentado, né? Entre o Rio Mar e o Iguatemi hoje eu já não sei mais qual é, né? Assim, a gente sempre às vezes acha que o Iguatemi é o melhor ainda e tal, mas acho que tá bem pau a pau, né? Vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso, gente? Essa localização está no shopping Iguatemi, ela tem um preço, né? Então, quando eu alugo uma loja lá, eu pago algo a mais porque a loja é lá, né? Então, essa condição, né? Ela acaba me favorecendo, né? Mas eu também tenho um custo com isso, né? Vamos olhar aqui o exemplo. Suponhamos que a sua empresa, comércio de calçados, tenha decidido ampliar seus negócios abrindo uma filial. Para isso, comprou à vista 50 mil um imóvel que estava instalado em uma empresa concorrente. Vamos assumir que o antigo proprietário tenha cobrado 30 mil pelo valor de mercado do imóvel, que era igual ao valor registrado nos livros contábeis da empresa, e 20 pelo ponto comercial. Se era concorrente, pessoal, eu vou ter lá o mesmo negócio. Então, quem procurava aquele ponto de referência vai procurar ele para comprar a mesma coisa. Então, eu não vou perder a referência do negócio, né? Que é que nem eu vou no shopping para comprar. Então, qualquer empresa que eu bote no shopping, ela vai ter mais valor, né, do que em outro lugar. Às vezes a rua não tem muito movimento, né? É junto com lojas que não são da mesma natureza, e aí uma vende muito, mas a outra nem vende nada, que não aparece ninguém que tem um perfil para a compra dela. Ou seja, pela clientela que já estava formada, nesse caso, sua empresa registrará na contabilidade 30 mil como bem material e com o título de imóveis e 20 mil como bem material com o título de fundo de comércio, certo? Que é pelo valor, pela localização e por tudo que a empresa pode oferecer. Gente, outra questão, não sei se vocês já viram, vários restaurantes, eles fecham e abrem com outro nome no mesmo lugar, né? Às vezes é até o mesmo dono, mas ele muda de nome para tirar aquela cara de que não deu certo,
alguma coisa aconteceu, né? Então, assim, isso é algo que acontece corriqueiramente no dia a dia do mundo dos negócios, tá? E marcas e patentes são valores gastos com registro ou com a compra de uma marca, nome comercial, industrial, ou de uma patente de invenção, tá certo? Dentro dessas marcas. Não é que nem a Reebok que eu uso para fazer. Eu não comprei a marca Reebok, eu estou só usando por um período, né? Do contrato. Essas marcas aí seriam marcas que eu adquiro para ficar para sempre na empresa. A não ser que a Vulcabras tenha comprado, ela comprou a Olímpicos, né? Quando ela comprou a Zalé, ela comprou a Olímpicos. A Olímpicos é uma marca própria dela. Aí essa marca vai lá para bens ser registrado no patrimônio dela, certo? E aí a gente tem os bens móveis e os imóveis. Os móveis é que saem do lugar, né? Mesa, cadeira, veículo, dinheiro, mercadoria. Isso tudo sai do lugar. E os bens imóveis, os terrenos e os edifícios não saem, né, gente? Eu não compro uma casa e boto ela no outro canto, né? Ela fica lá para sempre. Posso até trocar de casa, mas aquela dali vai ficar lá. Tirar ela de lá é difícil, né? Com alicerce e tudo mais. Então, aí são as características dos bens. Vamos fazer aqui uma avaliação aqui, gente, sobre esses bens aqui, ó. Suponha que a companhia Teresópolis tenha os seguintes bens: edifício, 180 mil, móveis e utensílios, 90, veículos, 110, máquinas, 400, terrenos, 900 e marcas e patentes. Com base no que você aprendeu, classifique os bens acima em bens tangíveis e intangíveis, bens móveis e imóveis. Deixa eu pegar aqui uma para a gente fazer. Rapidinho, a última coisa que a gente faz. Vou colocar aqui os bens, que ele botou. Edifício, móveis e utensílios. Edifício. Que a gente classifique em tangíveis, móveis e compartilhar aqui com vocês, tá? Pra gente fazer junto. Deixa eu parar essa. Vou aumentar aqui. Bora lá. Edifício é tangível ou intangível, né? O edifício. Ele é móvel ou imóvel? Imóvel. Quanto é o valor? 180. Estão entendendo, pessoal? O que a gente está fazendo? Beleza. Móveis e utensílios.
Eles são tangíveis também, né? Só que no caso, eles já são móveis. Os móveis e utensílios, eles se movem, né? Veículos também são tangíveis. Os veículos 110. E ele também se move. Máquinas, eles são tangíveis. Quanto é que é as máquinas? 400. E eles também, as máquinas também saem de um canto para o outro, viu, gente? Os terrenos, eles também. Só que os terrenos são imóveis, né? Marcas e patentes é intangível. 150. E é móvel que eu posso transferir, minha marca e patente, posso vender, né? Quanto é que dá aqui o total? Soma. Pronto. Olha aí como é que a gente ficou. Deixa eu pegar aqui a resposta que tem lá. Aí, ó. Tangíveis foram para 1.680.000, intangíveis só tem marcas e patentes, que é 150. Os móveis, foi o móvel, utensílio, veículo, as máquinas e as marcas e patentes, 750. E os imóveis foram os edifícios e os terrenos por 1.080. Não é isso? Gente, por hoje, a gente fica por aqui. Eu vou fazer a chamada, tá? A gente tem. Que aí a gente agora vai ver bens e direitos. Bens a gente já viu. Deixa eu ver na próxima. Alexandre Kaiser Pinheiro da Silva Filho, tá aí, né? Aline Keiko. Alexandre, Aline. Para vocês responderem, viu? Só para vocês saberem. Vai sim, amor. Vai pro Ava, sim, Vitor. Com certeza, viu? Amanda Macedo, tá aí? Ó que eu vou botar a falta, viu? Respondeu? Amanda não tá. Deise Barreto, tá aí? Tem falta também. Felipe Pedroda. Falta. Pode, amor, pode sair. Guilherme Lima. Elionai. Tá aí, tá? Ítalo de Lima. Isabelle Albuquerque. Tá falta. Gessiane Henrique. Gessiane Henrique. Show. João Roberto. João Roberto. John Christian. Tá aí, né? Tô aqui, professor. Beleza, amor. Carla Caiane. Carla. Tá falta. Caio Silva. Laís Barreira.
Leonardo Chagas. Leonardo Nogueira Pires. Falta, viu? Botei. Letícia Maria. Luiz Augusto. Amanda, pelo amor de Deus, tá assistindo a novela, né? Pelo amor de Deus. Luiz Cartacho, beleza. Matheus Alencar. Então saiu para conversar com as amigas e levou o celular e ficou só no canto. Raíssa Nascimento. Raíssa Nascimento. Falta. Silvio tá aí. Thaís Negreiros. Thaís. Falta. Vitor Hugo. Vinícius Dantas. Presente. Yara Lana. Pronto, gente. Quem estava presente, eu botei. Quem esqueceu aí de falar, viu? Problemas. Eu ajeitei, viu, Amanda? Boa noite, gente. Beijo. Até quinta, viu? Iana, botei. Vocês confiram lá a presença. Ó, vão olhar o material para fazer o resumo, tá?